Vamos à nossa aula 3 de funções trigonométricas. Continuando aqui, então, vamos agora falar sobre a função cosseno. Vamos voltar àquele primeiro caso, em que a gente tem um número real x, cuja imagem no ciclo trigonométrico é P, é o ponto P, e damos o nome então de função cosseno, a função definida dos reais nos reais, que associa então a cada número real o número real OP2, ou seja, a abscissa do ponto P, que é a representação de x no ciclo trigonométrico. Então, a cada número real x, essa função vai estar associando o cosseno desse número real. Muito simples, né, gente? Sempre lembrando que a medida do arco AP é dada por x radianos, onde x é o número real que a gente está representando na circunferência. Como eu falei na aula anterior, se eu quisesse representar na circunferência o arco referente a 1 milhão, eu andaria na circunferência 1 milhão de radianos até encontrar o ponto que representa 1 milhão de radianos. Então, se eu quiser representar o número 2 na circunferência, simplesmente venho nela e ando 2 radianos, e assim por diante. Aqui alguns cossenos de alguns arcos conhecidos da circunferência, determinados a partir dos valores de cosseno dos arcos notáveis, por meio de simetrias em relação ao eixo vertical, horizontal e ao centro da circunferência. Aqui então vamos apresentar agora alguns detalhes sobre a função cosseno. O sinal da função cosseno é positivo quando x pertence ao primeiro e quarto quadrantes e é negativo quando x pertence ao segundo e terceiro quadrantes. Vamos lá, ó. Lembrando, a gente já viu isso várias vezes, né? Mas ó, o sinal da função cosseno ele é positivo para arcos do primeiro quadrante, como a gente pode ver, ó. Todos os arcos se encontram à direita do eixo vertical, portanto, apresentam valores de abscissa positivos, e a gente sabe que a abscissa da extremidade de um arco é o cosseno dele. Agora aqui, ó, no segundo quadrante, como podemos ver, os arcos se encontram à esquerda do eixo vertical. À esquerda do eixo vertical temos valores negativos para a abscissa desses arcos, portanto, no segundo quadrante, a função cosseno apresenta sinal negativo. O mesmo serve para o terceiro quadrante, como podemos ver aqui, ó. No terceiro quadrante, todos os arcos se encontram à esquerda do eixo vertical, portanto, apresentam sinal negativo. E para o quarto quadrante, os arcos se encontram à direita do eixo vertical, então eles apresentam valores de cosseno positivo, pois suas abscissas são positivas, elas todas se encontram à direita do eixo vertical. Então, lembrando, para o primeiro e quarto quadrante, a função cosseno é positiva, e para segundo e terceiro quadrantes, a função cosseno ela é negativa. No primeiro e segundo quadrantes, a gente pode observar então também, ó, que f é decrescente. Vamos lá, ó. O cosseno de 0 é 1, né? A gente sabe que o cosseno de 0 vai estar aqui, ó. É a medida de um raio da circunferência quando o nosso pontinho aqui está em 0. Conforme a gente vai caminhando na circunferência e, portanto, aumentando os valores de x, ó, o que vai acontecer? O cosseno vai diminuindo até chegar em π sobre 2, onde o cosseno é 0. Então, a gente diz o quê? Que para o primeiro quadrante, a função cosseno ela é decrescente. Agora, ó, para o segundo quadrante, podemos ver que começa em 0 aqui, né? O cosseno de π sobre 2 é 0. E conforme a gente vai aumentando os valores de x, ó, conforme a gente vai percorrendo a circunferência no sentido anti-horário, o que a gente pode observar? Ó? Que a gente começa com cosseno valendo 0 e termina com cosseno valendo menos 1. O que a gente observou então? Que os valores da função cosseno foram diminuindo conforme a gente foi andando na circunferência. Portanto, a gente diz que, como no primeiro quadrante, o segundo quadrante também é decrescente para a função cosseno. Enquanto que para o terceiro e quarto quadrantes, os valores de cosseno de x aumentam de menos 1 até 1 à medida que x aumenta. Vamos lá, ó. O cosseno de π vale menos 1. Conforme a gente vai aumentando os valores de x, conforme a gente vai
andando sobre a circunferência no sentido anti-horário, o que a gente pode observar? Ó, a gente começa em menos 1, a gente caminha até chegar em 3π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2 a gente sabe que é 0, e caminhando mais um pouco sobre a circunferência, a gente chega em 2π, onde o cosseno de 2π vale 1. Então, como foi dito aqui no texto, o cosseno para o terceiro e quarto quadrante varia de menos 1 até 1, o que significa que os valores do cosseno estão crescendo quando a gente aumenta os valores de x. Esse é um comportamento de uma função crescente, portanto, para o terceiro e quarto quadrante, a função cosseno apresenta comportamento crescente. Como no caso da função seno, a função cosseno ela é periódica e seu período é 2π. Como vimos, os números reais x e x mais k vezes 2π, onde k é um número inteiro qualquer, têm a mesma imagem no ciclo, portanto, cosseno de x e cosseno de x mais k vezes 2π são iguais. O período de f é o menor valor positivo de k vezes 2π, ou seja, 2π, né? Se a gente fizer k igual a 1, a gente vai ter 2π, onde 1 é o menor valor positivo que pode ser admitido para k. Então, a periodicidade da função decorre da periodicidade na representação dos números reais na circunferência. Então, ó, o domínio e o contradomínio da função cosseno são iguais a r, ou seja, são iguais aos reais. O conjunto imagem de f é o intervalo o intervalo real, que vai de menos 1 até 1, para qualquer x que pertence aos reais. Então, para qualquer x que a gente vá calcular o cosseno, sempre vamos ter valores que variam entre 1 e menos 1, pois o raio da circunferência trigonométrica é unitário e as abscissas dos pontos da circunferência, né, os pontos que a gente está representando na circunferência, podem variar somente de menos 1 até 1. Então, uma outra questão também é a questão de simetria. Para qualquer x pertencente aos reais, a gente observa na função cosseno que cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, ou seja, cosseno de π sobre 2 e cosseno de menos π sobre 2 são iguais, por exemplo, né? Então esse é um comportamento de uma função par. Lembrando que a função par exibe simetria em relação ao eixo vertical quando a gente representa ela no plano cartesiano. A partir então das considerações anteriores, somos capazes de construir o gráfico da função f de x igual a cosseno de x, e esse gráfico recebe o nome de cossenoide. Aqui então a gente faz aquele mesmo procedimento que fizemos na aula anterior, calculamos o cosseno de vários arcos, tabelamos, e a partir desses dados tabelados a gente é capaz de construir o gráfico da função cosseno, observando o quê? Que o comportamento da função cosseno se repete a 2π, ó. A cada 2π, ó. Em 0 a função cosseno está aqui, em 2π a função cosseno está aqui, e ela vai exibir esse mesmo comportamento a cada 2π. Agora vamos falar da nossa última função trigonométrica, a função tangente. Então vamos voltar à nossa situação de sempre. Quando a gente vai analisar uma função, quando a gente vai definir uma função, a gente sempre imagina um número real qualquer, cuja representação no ciclo trigonométrico é dada pelo ponto P. O domínio da função tangente, diferente das funções cosseno e cosseno, ele apresenta uma peculiaridade. No caso, a função tangente ela não admite valores de x em que x é igual a π sobre 2 mais kπ, onde k é um número inteiro. Então, denomina-se função tangente a função cujo domínio são os números reais, menos os valores de π sobre 2 mais kπ. Nos reais, então, o contradomínio da função tangente é o conjunto dos reais, e essa função associa a cada número real x. Conforme a gente definiu anteriormente tangente, a tangente de um arco é o quê? Primeiro a gente tem o arco P aqui, a gente parte do centro da circunferência, traça uma reta que passa pelo ponto P e intercepta o eixo das tangentes num ponto T. E a tangente então desse ponto X, cuja representação na circunferência é o ponto P,
é dada pela medida algébrica desse segmento aqui AT. Então essa é a tangente de x, essa é a tangente de x, onde x é um número real qualquer. Por que não definimos a tangente para valores de x iguais a π sobre 2 mais κ? Muito fácil, né? Não sei se vocês se lembram, mas para valores de π sobre 2 mais κ, começando aqui, ó, por exemplo, para π sobre 2, a gente observa que se a gente for partir do centro da circunferência e traçar uma reta que passe pelo ponto π sobre 2, essa reta ela vai ser paralela ao eixo das tangentes, portanto, ela nunca vai tocar o eixo das tangentes, então a tangente desses valores a tangente desse valor de arco, né, π sobre 2, não irá estar definida. O mesmo serve para 3π sobre 2, onde a gente pode ver, ó, que se a gente partir do centro, passar pelo ponto 3π sobre 2, eu vou ter então uma reta que ela é paralela ao eixo das tangentes e nunca vai tocar o eixo das tangentes. Então o que a gente observa? Que o domínio de f, como já foi dito, é dado pelos x pertencentes aos reais, tal que, ó, x pertencente aos reais, tal que x é diferente de π sobre 2 mais κ. Como já foi dito então, quando x é igual a π sobre 2 mais κ com k inteiro, a imagem de x é b ou b'. É a mesma imagem que π sobre 2 ou 3π sobre 2. E nestes casos, a reta OP, a reta que sai do centro que sai da origem dos eixos, né, o ponto O, e vai até o ponto P, ela é paralela ao eixo das tangentes. Então, desse modo, não definimos tangente de x se x for igual a π sobre 2 mais κ. O conjunto imagem de f é os reais, pois para todo y pertencente aos reais, existe no eixo das tangentes um ponto T, tal que AT é igual a y. Então, ó, se eu pegar o eixo das tangentes e estender ele até o infinito, sempre vou encontrar na circunferência um ponto associado a essa tangente. Se a gente chegar aqui, ó, bem próximo de 90 graus, o que eu vou ter? Vou ter um número mas tão grande que vai chegar perto do infinito. Da mesma maneira, se eu chegar aqui, ó, bem perto de 3π sobre 2, o que eu vou ter? Um valor tão grande, mas tão grande que ele está bem próximo de menos infinito, né, do infinito negativo, né, do outro lado da reta onde se encontra o mais infinito, né. Então, o conjunto imagem da função tangente é constituído por todos os números reais. A função tangente então tem uma imagem, o conjunto imagem, que abrange todo esse conjunto. Aqui faremos um breve estudo do sinal da função tangente. Aqui, ó, para o primeiro quadrante, observamos o quê? Que a tangente de um número real x, cuja representação se encontre no primeiro quadrante, ela é positiva. Podemos observar aqui, ó, que para valores no primeiro quadrante, a sua tangente sempre se encontra acima do eixo horizontal. Portanto, para o primeiro quadrante, a tangente apresenta valores positivos. Para o segundo quadrante, a gente observa que, ó, pega uma reta, passa pelo ponto, passa pelo centro da circunferência e intercepta o eixo das tangentes. Vai fazendo tudo isso toda hora para os arcos do segundo quadrante. O que a gente vai observar? Que sempre vamos ter valores de tangente negativos, pois, como podemos observar, para o segundo quadrante sempre interceptaremos o eixo das tangentes em um ponto abaixo do eixo horizontal. Para o terceiro quadrante, funciona da mesma maneira que para o primeiro, ou seja, o terceiro quadrante apresenta sinal positivo para a função tangente. Partimos de um ponto qualquer do primeiro quadrante, passamos pelo centro da circunferência e interceptamos o eixo da tangente. Vamos observar então o quê? Que para qualquer ponto do terceiro quadrante, sempre interceptaremos o eixo das tangentes acima do eixo horizontal. Portanto, para o terceiro quadrante, a função tangente apresenta sinal positivo. Para o quarto quadrante, da mesma maneira que para o segundo quadrante, partimos do centro da circunferência, passamos pelo ponto,
pelo ponto em questão, e vamos observar o que? Que sempre vamos interceptar o eixo das tangentes abaixo do eixo horizontal, portanto a função tangente apresenta sinal negativo para arcos que estejam localizados no quarto quadrante. Aqui temos uma comparação. Se x' for maior que x, como aqui no caso, x' é um valor maior que x. Nesse caso observamos o que? Que tangente de x', que é dada por t', é maior que a tangente de x, que é dada por t. Da mesma maneira, para o segundo quadrante, observamos o que? Que a tangente de x', onde x' é um número maior que x, é dada por t', onde t' está acima de t. Portanto, a tangente de x' também ela é maior que a tangente de x. Para o terceiro quadrante, o raciocínio é análogo. Observamos que tangente de x', onde x' é um número maior que x, está acima da tangente de x. Olha aqui, tangente de x' é t' e t' está acima de t. Portanto, a tangente de x' ela é maior que a tangente de x. Para o quarto quadrante, também podemos observar a mesma coisa. Tangente de x', onde x' é um número maior que x, está acima da tangente de x, que é dada por t. T' está acima de t. Então, também neste caso, tangente de x' é maior que a tangente de x. E o que isso diz para a gente, então? Que a função tangente ela é crescente para todos os quadrantes, ou seja, conforme aumentamos os valores de x, também aumentaremos o valor da tangente. A tangente é uma função ímpar, ou seja, a tangente de menos x é igual a menos tangente de x, portanto, ela apresenta simetria em relação à origem do sistema de eixos, ou seja, em relação ao ponto 0, 0. Isso é uma característica de todas as funções ímpares. Aqui então representaremos alguns períodos aqui da função tangente. Aqui em amarelo temos um período completo da função tangente. Aqui esse intervalo que vai de 0 a π. A construção do gráfico é toda de modo análogo ao que vimos na aula anterior para a função seno. Vocês podem ver aqui que depois de π o comportamento se repete. É a mesma coisa que você observa a partir de 0. Você tem uma curvinha que cresce aqui, ela cresce indefinidamente, né? Lembrando que tangente de um número muito próximo a π sobre 2 é um número muito grande, próximo ao infinito. Portanto, a gente sempre termina por aqui assim, porque a gente sabe que essa curva ela vai crescer indefinidamente e nunca vai tocar essa outra pontilhada aqui, pois tangente de π sobre 2, de 3π sobre 2 e de π sobre 2 mais kπ não está definida, né? A gente não consegue calcular dentro dos reais, por aquele motivo de que se você partir do centro da circunferência e passar por esses pontos, você vai obter uma reta que ela é paralela ao eixo das tangentes, como já foi dito várias vezes. Então, a gente tabelou os valores, né? A gente conhece os valores de π sobre 3, π sobre 4 e π sobre 6. Utilizando simetrias, a gente também conhece os outros valores aqui que estão na circunferência. E a gente então tabela todos esses valores fazendo o gráfico que está descrito aqui. Faltou colocar aqui então no gráfico os valores de x correspondentes, né? Π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. Porém, acho que ficou subentendido, né? Se você tem alguma dúvida sobre construções de gráficos, eu postei uma aula para a turma do primeiro ano, onde eu ensino a construir gráficos, e na aula anterior também dei alguns exemplos de como se constrói o gráfico da função cosseno. Lembrando que você sempre tem que ter em mãos os valores da tangente de todas as referentes aos arcos notáveis, sendo que os arcos notáveis são 30, 45 e 60 graus. Então, a gente sempre vai lá, escolhe um conjunto de valores convenientes, que são úteis para a gente caracterizar a nossa curva, né? Para que a gente saiba qual
qual que vai ser mais ou menos o desenho da nossa curva, liga os pontos e a gente vai então obter o gráfico da função. Aqui dei alguns exercícios que eu vou estar resolvendo posteriormente.